Fala, parceria! Ao som dessa sonzeira, vamos fazer uma revisão de geografia para a segunda fase da FUVEST. Sem enrolar, solta a vinheta e vamos que vamos! Tamo aí, rapaziada. Putz, sou fãzão de Metallica. É um dos shows mais da hora que eu assisti na vida. Mas eu não vim aqui falar de Metallica. Eu vim aqui falar pra você se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar com seus parceiros que vão fazer aí a segunda fase da FUVEST no próximo final de semana. E vamos ao que interessa. Cara, fazer uma revisãozinha sobre conteúdos importantes para a prova da FUVEST. Eu quero falar um pouco sobre geografia física e sobre a questão ambiental. Por que eu escolhi esses dois temas? Porque esses dois temas são dois temas muito cobrados. Vamos lá, começando pela parte de geografia física. Cara, historicamente, o que mais foi cobrado da geografia física nos últimos anos foi a parte dos climas. Foi a parte sobre climatologia. Eu vou deixar um card aqui, onde tem 4 vídeos sobre clima, certo? Detalhando todos os fatores, as massas de ar, os tipos climáticos e falando sobre o El Niño. Mas vamos lá. Aqui sobre os fatores que interferem no clima, acho que vale muito a pena você estar ligado às relações de latitude e altitude. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, maior a temperatura, quanto mais distante, menor. E o fator altitude também interferindo no clima. Aqui tem um outro fator interessante também, que são as correntes marítimas. Vamos lembrar que as correntes marítimas quentes, a que costuma aparecer na prova, é a corrente do Golfo. Ela vai levar calor do Golfo do México lá para a Europa e vai fazer então que o inverno europeu seja um pouco menos frio do que o inverno na costa do Canadá e na costa em Nova York, por exemplo. Então, a corrente do Golfo é uma corrente quente que alivia esse inverno europeu. Vamos lembrar também que existe uma influência importante, que as correntes marítimas frias, elas ajudam o processo de formação de desertos. Tá aí uma outra coisa que pode aparecer. Indo para as massas de ar, cara, é meio difícil de prever, mas vira e mexe aparece não uma questão específica de massas de ar, mas as massas de ar contidas num contexto para você entender o clima daquela região. Então, o efeito das geadas na agricultura. Vamos lembrar que a FUVEST gosta muito de misturar conteúdos diferentes da geografia dentro de uma mesma questão. Então ele pode falar das massas de ar e trazer elas para os impactos que acontecem na agricultura, como a questão ali das geadas vindo pela massa de ar polar. Ela pode pegar a massa de ar tropical atlântica, que vem aqui na nossa região sudeste, até a Bahia mais ou menos, ela afeta fazendo muita chuva no litoral, e vão lembrar os desmoronamentos que acontecem. Então fazer essas relações, tem um problema de urbanização, de ocupação de áreas de encosta, onde a massa de ar vai trazer essa chuva e vai provocar esse processo de deslizamento de terra. Então essas relações são importantes. E sempre é importante você estar ligado nos tipos climáticos e nos climogramas referentes a ele. Vou falar de novo, naquele cardzinho que eu coloquei, vou deixar aqui na descrição também, tem um vídeo falando sobre os tipos climáticos, onde eu desenho todos os climogramas para você, coloco o mapa. Aqui você tem que ter a localização dos tipos climáticos do Brasil na sua cabeça, aonde é o clima equatorial, aonde é o clima semiárido, onde é o subtropical, onde é o tropical úmido. Ter essa relação e saber identificar os climogramas referentes a ele. Então tá lá, quando eu vejo ali um climograma que tem temperaturas sempre altas e muitas chuvas, estou falando do clima equatorial. Quando tem um climograma temperatura sempre alta e pouquíssima chuva, estou falando do semiárido. Então ter essa noção desses tipos climáticos vai ser importante. Vamos para outra parte aqui. Olha aí, faltou até o meu risquinho. Pô, Vareta, você sempre fica faltando uma coisa nessa sua lousa, que é falar da parte de geologia e geomorfologia. Aqui eu tô com um pressentimento muito forte que pode aparecer alguma questão ligada ao vulcanismo. Nos últimos 2 anos apareceu uma que falava sobre tsunami, que acontece aí pela movimentação de placas tectônicas, o atrito entre elas liberando uma força. Quando isso acontece no fundo do mar, vai causar esse tsunami muito comum no Oceano Pacífico.
Mas nós tivemos a erupção do Krakatoa na Páscoa de 2020, que foi uma erupção vulcânica muito forte. O Krakatoa é um dos vulcões mais ativos, que tem as suas super erupções, assim, algo sempre muito sensacional, e pode ser um tema para ser utilizado. Vamos lembrar do Círculo de Fogo do Pacífico, que é toda aquela área do Oceano Pacífico que vai desde a Nova Zelândia, vai pegar a Indonésia, onde está o Krakatoa, vai pegar o Japão, vai vir pela costa oeste da América do Norte, descer pela Cordilheira dos Andes, e toda essa região com uma área de intensa atividade sísmica, área de contato entre placas tectônicas e com um vulcanismo muito forte. Vamos lembrar que o vulcanismo acontece pela pressão interna da Terra, onde você tem a encontro de placas tectônicas, abre-se brechas para que você possa vazar esse material do interior da Terra. Eu gosto de falar que o vulcanismo é quando o material do interior da Terra é expelido para a superfície, seja ele gases, seja ele cinzas, ou seja a lava, que é o que fica mais famoso. E devido a esse calor que é emitido pelo núcleo da Terra, o manto vai esquentando, 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 como numa panela de pressão você tem que ter uma válvula, e a válvula é esse vulcão. Vale falar que as áreas próximas a vulcões, por incrível que pareça, são áreas extremamente férteis. Por quê? Porque a lava vulcânica é rico em um tipo de rocha chamada basalto, que ao se misturar ao solo, gera o solo que a gente tem aqui no Brasil como solo de terra roxa, que é um solo extremamente fértil. Aqui o do Brasil ele acontece por quê? Porque quando as placas tectônicas estavam se movimentando, se separando da África, houve uma fratura e vazou esse magma aqui na região sul-sudeste. Perto do Havaí, perto dos vulcões, por causa desses derramamentos de magma, você tem sempre solos muito férteis. Olha que legal. Outra coisa que sempre aparece são ficar esperto com os processos erosivos e como que o homem afeta esses processos erosivos. Então, a vegetação natural, ela preserva o solo mais do que qualquer coisa. Quando eu tiro a vegetação natural e coloco ali alguns tipos de cultivo, eu já reduzo a proteção do solo e aumento o processo erosivo. Se eu transformo em pastagem, eu aumento mais ainda, certo? Então, entender essa questão desses processos erosivos acho extremamente importante. Então, eu fico aqui como o Krakatoa foi algo do ano passado, pode ser usado ali como um mote de questão. Para fechar, falar aqui da vegetação. Vegetação são sempre 3 habilidades que você tem que estar ligado. A localização dela no mapa do Brasil, então você pensando principalmente em vegetação nacional, é o que acaba aparecendo um pouco mais. As características dela, ela é latifoliada, ela é xerófita, é uma vegetação arbórea, de grandes árvores, é uma vegetação arbustiva. Então, você ter essa noção dessas vegetações e os principais fatores de desmatamento. Vamos lá, historicamente, os mais cobrados são a região amazônica. Então, vamos lá, é uma área latifoliada, com plantas higrófilas, é uma vegetação muito densa, que fica na região, principalmente na região norte do Brasil, do Mato Grosso, a metade do Mato Grosso para norte já era a área de localização dela, e que sofre um desmatamento muito grande, e isso foi muito noticiado em 2019 e 2020, devido à expansão da agropecuária, principalmente da pecuária, certo? Vamos lembrar que o Brasil é um dos grandes produtores mundiais do setor agropecuário. Há alguns anos nós somos o maior produtor de soja do mundo e o maior exportador de carne do mundo. Então, você tem toda uma questão econômica ligada a isso. O cerrado, com a sua vegetação que a gente chama de herbáceo, arbustiva, né, rasteira, com árvores de pequeno porte, com seus troncos retorcidos, isso tudo marca um cerrado que pega ali bastante do Brasil Central, que foi uma área que, se até a década de 50 estava bem preservada, depois da construção de Brasília, o crescimento do agronegócio para essa região, só sobrou 20% dela. Por isso, tomar aí, ter essa noção do desmatamento do cerrado. E o último que eu falo que talvez valha a pena a gente tomar um pouco de atenção é o Pantanal. Foi bastante noticiado, eu não sei se deu tempo dos caras colocarem na prova ou não, se as provas estavam fechadas antes disso, os vestibulares foram atrasados, né? Se fosse um vestibular, essa prova da FUVEST acontecendo na primeira semana de janeiro, eu achava mais difícil ter essa questão. Mas estamos falando de uma prova da FUVEST na segunda metade de fevereiro, então dá tempo do cara ter pego
O Pantanal. Vamos lembrar que o Pantanal é uma enorme planície alagável. É uma região que a gente chama de vegetação complexa, porque ela mistura partes de vegetação de floresta, com parte de vegetação de cerrado, com parte de vegetação de campos. É uma região, como eu disse, uma planície alagável, então a bacia do Rio Paraguai vai inundar essa região, e ao inundar isso ajuda no processo de levar sedimentos orgânicos do rio para o solo, mantendo uma fertilidade nesse solo. Você tradicionalmente tem uma pecuária pantaneira na região, que já acontecia ali em um certo equilíbrio, porém o crescimento da agropecuária foi um dos fatores que elevaram as queimadas na região para se ocupar essas áreas. Mas não tem uma questão climática? Tem. Se você pegar, a gente passou por um ano muito seco. É normal acontecerem algumas queimadas na região, só que devido a estar extremamente seco, era muito mais difícil de você conter essas queimadas. Então olha lá, falando de queimadas no Pantanal, tem um fator humano? Tem. O aumento ali da pecuária, então para você limpar o terreno, a maneira mais fácil é colocar fogo. Tem um fator natural? Tem também, que é a ideia de você estar com um clima um pouco mais seco. Só para fechar alguma coisa de clima, vamos lembrar que as áreas de baixa pressão, olha, lembra sempre disso, as áreas de baixa pressão, que são as áreas mais quentes, são as áreas que atraem vento, que ajudam a formar os ciclones, ajudam a formar os furacões, e a gente teve um evento em Santa Catarina conhecido como ciclone bomba, que foi formado por uma grande área de baixa pressão, que fez um deslocamento de ar muito forte e deu aquela destruição toda em Santa Catarina. Então, mais uma coisa ligada aí à parte de geografia física. Estou aqui tentando trazer alguns temas para vocês, mas vocês sabem que não dá para dar uma aula, eu preciso de uma aula de cada coisa. Eu tenho uma aula de quase 15 minutos falando só dos fatores, falando só das massas de ar. Aqui é uma revisão zona. Vamos para o segundo tema dessa revisão, e se você está aqui até agora, você está curtindo o vídeo, então não esquece de deixar aqui o seu curtir e se inscrever no canal, cara. 90% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal e isso me deixou chateado. Vamos lá, questões ambientais, tanto dentro do Brasil quanto globais, são importantes. E vamos lá começar com o maior problema ambiental da atualidade, que é o aquecimento global. É o tema que mais se fala. Pensou em aquecimento global? Mundialmente, o maior fator causador disso é a queima de combustível fóssil. Destaque aí para o petróleo, que é o mais utilizado, mas também tem carvão mineral, também tem gás natural. Essa queima de combustível fóssil globalmente é o principal fator, seguido pela pecuária. Como assim pela pecuária? Os boizinhos, no processo de ruminar e soltar uns pum, eles emitem muito metano, que é um outro gás que retém calor na atmosfera. Aí você fala, nossa, mas tem tanto boi assim para causar esse impacto? Tem. Por exemplo, o Brasil, que tem a sexta maior população do mundo, nós temos mais bovinos do que pessoas morando no Brasil. Então tem mais boi do que gente. Então dá para ter uma noção desse impacto. Já que eu falei de Brasil, no Brasil especificamente, o principal fator são as queimadas, que vinham se reduzindo até 2017, 2018 e começam a crescer muito a partir de 2019. Quando começam a crescer as queimadas no Brasil, o Brasil acaba meio por desrespeitar os acordos que ele tinha feito do Acordo de Paris, né? As suas metas do Acordo de Paris. Vamos lembrar, o Acordo de Paris é um acordo que substituiu o antigo Protocolo de Kyoto e é onde todos os países assinaram se comprometendo a reduzir a emissão de gases de estufa. Como que eles conseguiram costurar um acordo que todo mundo assinasse? As metas não iam ser impostas. As metas do Acordo de Paris eram metas voluntárias. Significa o quê? Cada país falava qual era a sua meta. Ah, Vareta, os caras vão fazer uma metinha. Mas se você atingir a metinha, você dobra a meta. Esse foi o pensamento deles. É melhor todo mundo com uma pequena meta de redução do que sair sem acordo. Bom, esse acordo ficou muito famoso porque ele é assinado em 2015, lá na França, né? E o Obama é extremamente importante na parte de costurar com os outros presidentes para que todo mundo assinasse. O Brasil sempre teve ou tinha uma presença extremamente importante em todos os fóruns ambientais antes do governo Bolsonaro. Isso acontece tanto que em 92 a gente cedia a Rio 92, a Rio mais 20 também foi aqui. O Brasil sempre foi um país muito importante nisso e perdeu essa importância nos últimos 2 anos.
Mas eu falei do Obama porque o Obama assina, e o que o Trump faz? Em 2016, logo que ele assume, o Trump, um negacionista do aquecimento global, ele tira os Estados Unidos desse acordo. Cara, já teve várias questões que cobraram sobre isso. Só para atualizar, o primeiro decreto, no primeiro dia de governo do Biden, ele já voltou os Estados Unidos para o Acordo de Paris, voltará essas discussões que são extremamente importantes. Falando da questão do Acordo de Paris e da questão ambiental, quem é hoje a grande vanguarda ambiental é a União Europeia. E a União Europeia se propôs a reduzir drasticamente a emissão de gases estufa pelo uso de combustíveis fósseis. Cara, em algumas décadas, poucas décadas, eles vão conseguir zerar os carros que usam gasolina e diesel. Os carros vão ser todos elétricos. Mesmo que você use uma termoelétrica a petróleo ou carvão para gerar energia elétrica, acaba sendo menor o gasto de combustíveis fósseis e a emissão de poluentes do que colocar a gasolina diretamente no carro. Certo? Então, é a União Europeia que está puxando à frente essa ideia da redução do uso de combustíveis fósseis. E posso te falar uma coisa? A Alemanha está botando uma grana violenta em pesquisa em novas fontes de energia. Hoje você coloca grana em pesquisa e pode não dar retorno na hora, mas quando todo mundo começar a partir para as novas fontes, quem vai estar lá na frente, que já produziu uma e vai vender essa tecnologia para o mundo? A Alemanha. Indo para a questão ambiental, aqui a chuva ácida. Cara, começou a cair bem menos chuva ácida, mas vale sempre ficar ligado que chuva ácida acontece pela queima principalmente de carvão mineral e petróleo, mas o carvão mineral é muito importante. A queima vai emitir, nas provas eles adoram o SO2, dióxido de enxofre. Dá para ter com dióxido de nitrogênio e outros gases, mas esse dióxido de enxofre ele vai reagir na atmosfera e vai virar o que a gente chama de chuva ácida. Então a grande causa aqui é a queima de combustível fóssil, e essa chuva ácida ela pode tanto afetar plantações, vegetações. Vocês já ouviram falar de uma cidade chamada Cubatão? Ela fica ali no pé da Serra do Mar e uma parte do desmatamento da região ocorreu justamente por chuva ácida. Lá você tem uma refinaria de petróleo que queimava petróleo no processo de refino, então tinha muita chuva ácida lá na região. Mas também podemos falar em estátuas e monumentos sendo corroídos, pintura de carro e essas questões. Falando da questão atmosférica, nós temos um fenômeno chamado de inversão térmica. Cara, a FUVEST gosta desse fenômeno, já caiu algumas vezes. Você sabe que na troposfera, que é a camada mais baixa da atmosfera, quanto mais perto da superfície, mais quente, quanto mais alto na superfície, mais longe da superfície, mais frio. Então o ar quente fica embaixo, o ar frio fica mais em cima. Por que isso é importante? O ar frio, o ar quente que está embaixo, sobe e ele leva poluentes que estão aqui embaixo lá para cima. Ele tira o poluente de perto do seu nariz. Na inversão térmica, chega uma massa de ar frio e faz com que aqui embaixo o ar fique mais frio. O ar frio não sobe. Então você fica com esses poluentes concentrados na camada mais baixa da atmosfera. Então inalando esses poluentes e agravando o problema da poluição do ar. Esse fenômeno, se ele acontece pela chegada de uma massa de ar fria, é lógico que ele vai acontecer principalmente no inverno. E é um fenômeno que não dura o dia inteiro, porque a hora que o sol está fraco, ele não consegue ainda aquecer a superfície. Mas conforme vai chegando umas 9, 9h30 da manhã, o sol está bem mais forte, ele aquece a superfície aquece o ar na parte mais baixa da atmosfera e volta até a circulação. Então é um problema que vai pegar aí período da madrugada e o início da manhã. Só que se você pegar uma cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nesse período do início da manhã, quantas milhões de pessoas saíram para trabalhar respirando esse ar poluído? Então ela vai concentrar esses poluentes na camada baixa da atmosfera onde está o seu nariz. Então esse é o grande problema dela. E para fechar, a gente pode falar um pouquinho de poluição hídrica. Por mais que você tenha... O Brasil é um país péssimo na questão de saneamento básico. A gente não tem ali, 40% do Brasil não tem o saneamento básico perfeito. Só que mesmo onde tem, o tratamento do esgoto é muito ruim. Por isso você tem rios extremamente poluídos.
Estamos falando de FUVEST, estamos falando de São Paulo. Rio Pinheiros, o projeto original era para você acabar em 2022 a despoluição do Rio Pinheiros. Eu não sei se você já foi para São Paulo, se você está assistindo é de São Paulo, coloca aí nos comentários de onde você está me vendo para eu saber até onde esse vídeo está chegando. Mas você passa lá no Rio Pinheiros, é um fedor absurdo, irmão. O negócio fede. A hora que bate o sol ali, sobra aquele cheiro, cara, é horrível. Por quê? Porque você não tem o processo de despoluição acontecendo. Então você tem os resíduos urbanos e até os resíduos industriais sendo despejados nesses rios. Tanto na capital, São Paulo, mas em toda a área do entorno que acontece, toda a grande São Paulo. Tanto que o Rio Tietê, ele só vai se tornar limpo, que você pode nadar no Tietê, eu já nadei no Rio Tietê, cara, lá perto de Barra Bonita. Então você demora ali centenas de quilômetros para que o rio consiga se tornar um rio despoluído. Eu moro aqui perto de uma cidade chamada Itu e Salto, onde passa o Rio Tietê. Cara, Salto tem algumas paisagens muito bonitas, mas você não pode entrar no Salto, na cachoeira, justamente pela condição da água. Então é a poluição hídrica acontecendo. Então aqui ficar muito esperto de saber que o Brasil tem essa deficiência no saneamento básico, a deficiência nessa questão ligada também ambiental, e que isso vai trazer diversos problemas, tanto para a saúde das pessoas, quanto da utilização desses rios, como eles poderiam ser utilizados para lazer e para outras coisas. Certo? Cara, revisãozinha de 2 temas que aparecem bastante na prova da FUVEST. Espero que você tenha gostado. Deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo, quebra tudo na prova da FUVEST. Como eu já falei, mano, deu vale a suco, deu mole é vapo, vai pra cima dessa prova. Ano que vem não, né? Muito louco falar. Esse ano você na USP, curtindo todas as festas no seu primeiro ano de facu, você vai estar vacinado e na facu. Um beijo pra você e até o próximo.